É tão bom nós nos convertermos cada dia. Então a Milena vai ler para mim, ela está lá com o microfone. Leia Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 39. Então, você pode ficar sentado, se você tem aí a sua Bíblia, se tem o seu informativo, vai anotar, então faça isso agora. Mas fique atento, porque lê o texto mostra o panorama geral daquilo que eu vou falar. Aí depois, se você não prestou atenção, a hora que eu for falar, você não vai entender. Então preste atenção na leitura e acompanhe a leitura. E se você não tem a Bíblia, quem sabe tem aí no seu celular a sua Bíblia, pode acompanhar no celular ou no seu iPad. Vamos ler então. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu o eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explica uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Amém. Fale comigo, cheio de alegria. Quem está alegre hoje aqui? Digam amém bem forte. Amém. Aqueles que estão tristes também vão ficar alegres daqui a pouco, né? Nós vamos orar com você, para você sair daqui abençoado hoje. Então vocês ouviram esta leitura bonita aqui. A história é uma história linda. O eunuco, um mordomo mor, que significa um chefe. Na nossa linguagem, atualizando isso para os nossos dias, seria um ministro da fazenda, lá da rainha. Essa rainha chamada, não tem o nome dela, fala que é Candace, mas Candace não é nome próprio. É como se fosse, por exemplo, Faraó. O Faraó tem nome, Faraó não é nome próprio. Como Candace também não é nome próprio, mas é o título que se dava à rainha. E era
Ele era um secretário de Estado, o ministro de Fazenda de Candace, que era a rainha da Etiópia, um país africano. E o eunuco havia saído da África, e da África de onde ele saiu até Jerusalém, onde ele veio, aproximadamente 1.500 quilômetros andando num carro de cavalo. Agora você faz a conta, eu não sei quantos quilômetros dá para andar com um carro de cavalo, talvez uns 50 quilômetros por dia. A pé eu sei que a pessoa anda em torno de 30 quilômetros. A cavalo, ou no carro de cavalo, e por estradas que não eram as melhores, então talvez o dobro disso. Talvez ele gastasse de 25 a 30 dias de viagem só para vir, e agora gastaria mais 25 dias de volta para sua terra. Veio da África, e o texto diz que ele veio para adorar o Deus de Israel. Verso 28 diz que ele veio de lá para adorar o Deus de Israel, gastando quase 50 dias, ou mais de 50 dias, na sua carruagem, e devia ter empregados ali, ajudando, assessorando, mas todo esse tempo. E outra coisa, ele foi visto no carro, lendo a Bíblia. A Bíblia não era essa biblinha nossa daqui não. Não tinha celular, não tinha iPad, não tinha a Bíblia traduzida como hoje. A Bíblia pesava muitos quilos e ninguém conseguia levar a Bíblia para casa. Então, mas aí a ordem foi essa: desça lá para Gaza. Era uma estrada deserta, quase ninguém passava por lá, por isso que diz pelo deserto. E o Filipe sai do meio daquele avivamento, onde milagres, maravilhas estavam acontecendo, e sai para lá. Eu creio que o Filipe pensou assim: eu vou para lá, acho que tem coisa maior lá para mim, deve ter alguma coisa, porque Deus é um Deus muito criativo, e Deus deve ter criado alguma coisa grande para mim lá em Gaza, na terra dos filisteus. E ele sai para lá, na estrada, nem era na cidade, mas onde passava a estrada. E ele, pensando que era uma coisa grande, ele chega lá, sem saber, porque Deus não deu muito detalhe, não disse o que ele ia fazer, não disse com quem ele ia falar, não disse nada, se era coisa grande, se era pequena. Eu creio que ele ficou pensando que seria uma coisa muito maior do que aquela onde ele estava ali, que era natural que ele pensasse assim. Quando ele chega lá, não viu nada e ficou na expectativa. Ele fica na beira da estrada e ele vê que um carro vai passando. O carro vai passando e ele então olha para aquele carro e vê uma pessoa lá dentro, mas o mesmo anjo que falou com ele lá onde ele estava em Samaria, fala com ele de novo, falou assim: olha, Filipe, corra atrás, aproxime-se, corra atrás desse carro, porque tem uma obra para você fazer aqui nesse carro. Não falou mais nada, aproxime-se, ele corre, o Filipe sai correndo, igual um louco, correndo, porque o carro está correndo, os cavalos correndo, e ele corre atrás. Mas quando ele chega perto do carro, e ele era inteligente, ele começa a observar, escuta alguém lendo a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Você parou para ler a Bíblia hoje? Você tem lido a Bíblia todo dia? Era um homem lendo a Bíblia em voz alta, porque senão ele não teria escutado de fora do carro. Ele escuta o homem lendo a Bíblia, e ele então corre e aproxima-se do carro, e o carro está correndo, ele está correndo atrás, e ele pergunta: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Ele disse: eu não estou entendendo, porque ninguém me explicou, não tem quem me explique. E aí o homem, o eunuco, o oficial, o alto oficial do rei,
ou da rainha, manda parar o carro, e então convida, ô moço, você que fez a pergunta, bem, suba aqui, vem sentar aqui comigo. Olha que privilégio, né? Privilégio daquele que prega, que Deus manda e obedece. Então ele para o carro, então convida, venha subir, suba aqui no carro comigo. E ele sobe no carro, senta aqui do meu lado, e senta do lado do oficial, e aí o carro começa a andar e ele começa explicando. Explica tudo, o texto, era o texto de Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8, onde fala que Jesus era como uma ovelha muda, que enquanto ele apanhava, enquanto ele era torturado, enquanto batiam nele, falavam todo mal contra ele, ele não abriu a sua boca, não revidou, ele ficou mudo ali, porque ele estava fazendo tudo aquilo ali para que os nossos pecados fossem perdoados. Então ele explica que aquilo, e o rapaz ainda perguntou assim, o eunuco ainda perguntou assim, será que o profeta Isaías está falando isso dele mesmo? Isso aqui é ele, que vai acontecer com ele? Aconteceu com ele? Ou aconteceu com algum outro? Aí o eunuco explica, o Filipe explica, e ele então fica ouvindo, e chega num determinado momento, o próprio eunuco vê que tinha um rio, viu água, muita água, e ele para, ele pergunta para o eunuco pergunta para o Filipe, aqui tem água, será que eu posso ser batizado? Quantos aqui estão querendo ser batizados? Você não foi batizado ainda? A prova de que você quer Jesus de verdade é quando você se batiza. O eunuco falou assim, olha aí, tanta água, o que impede? Eu posso ser batizado? Ninguém ficou pegando no pé dele para batizar, não. Um toque de Deus na vida dele foi suficiente, e ele disse, eu quero ser batizado. Aí o Filipe então fala para ele essas palavras bonitas, o senhor pode ser batizado sim, se o senhor creu de todo o coração, o senhor pode ser batizado. Não perguntou se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era divorciado, não perguntou nada para ele, só disse assim, você pode, se você crê em Jesus de todo o seu coração, seus problemas serão resolvidos, a vitória virá para você, as dificuldades que você tem vão ser resolvidas, e você pode ser batizado, e Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Aí ele responde para o evangelista, ele responde assim, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus. Pararam o carro ali, os dois desceram lá, e o Filipe batizou o eunuco, e depois o eunuco sai dali, vai todo feliz para casa, e o Filipe também teve muitos privilégios, porque obedeceu a palavra do Senhor. Muito bem, eu estou falando, eu falei para você, eu contei a história, né? Eu contei a história. Eu acho que você lendo o texto, se você prestou bastante atenção na leitura do texto, você entendeu o que eu falei. Por isso que eu falei, se você não prestou atenção, esse é o pano de fundo, o texto diz isso, eu contei a história que está no texto. Aí quando você for ler de novo o texto, você vai entender melhor agora o que você ouviu. Então, o pastor Dizel vai colocar ali para mim umas imagens que vão ajudar você a entender um pouquinho mais sobre o eunuco, a conversão do eunuco. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele veio de onde? Ele veio da Etiópia e veio a Jerusalém adorar o Deus dos judeus. Quantos quilômetros ele teria viajado para chegar em Jerusalém? Quantos quilômetros? Aproximadamente 1.500 quilômetros para chegar em Jerusalém. Mas ele veio de carro de cavalo. Você pode ter vindo de moto, pode ter vindo de bicicleta, veio de carro, veio de ônibus, veio a pé, mas você não fez nem metade do sacrifício que o eunuco fez. Eu não sei se eu vindo aqui piorou o som para vocês aqui ou não? Piorou? Ou estava desse jeito mesmo?
Está dando para entender bem. Veja bem, então, ele viajou toda essa distância para adorar em Jerusalém. Na continuidade, próximo item aí, olha lá, letra B. Ele era o que mesmo? Ele era um secretário de Estado, ou ministro da Fazenda de Candace. Era o Dirceu do Lula, tipo Dirceu do Lula, o Manteiga, cuidava das finanças. E acho que eu acho que ele não era igual a essas pessoas, né? Mas era ele que cuidava de todo o tesouro, e ele era o chefão lá. E então é uma pessoa importante. Isso mostra, falem comigo, isso mostra que o Evangelho é também para os altos funcionários do governo, para gente culta, porque a ideia de muita gente ainda hoje é que o Evangelho é só para aquelas pessoas simples, semi-analfabetas, pobres. Não, o Evangelho é para gente grande, é para gente importante. E esse homem era uma das maiores autoridades do seu país. O Evangelho alcançou a vida dele, ele se converte, foi batizado nas águas e a vida dele mudou, porque o Evangelho vem para mudar a vida das pessoas. Ele não devia, eu só mencionei os nossos ministros, o ex-ministro que já está preso, e o outro que não está preso, mas eu fiz uma menção deles, porque as funções que exerciam eram mais ou menos as mesmas, mas eu não estou ligando. Eu acho que esse homem não era um homem corrupto, era um homem sério, e esse homem merece até o nosso respeito pelo que ele fez por Jesus. E então, seguindo a letra C, diz o seguinte, que ele estava lendo a Bíblia Sagrada. Olha lá, ele está lendo a Bíblia. E agora o Filipe está explicando para ele. Continue. Se você vai... Ele era um homem o quê? Um homem humilde e obediente. Por que eu falo que ele era um homem humilde? Porque quando o Filipe, o evangelista, perguntou para ele, o senhor entende o que o senhor está lendo? Olha, perguntar para um funcionário público de alta posição, se ele entende o que está lendo, é muito, né? O senhor entende o que está lendo? Aí ele diz assim, não, eu não entendo, porque não tem ninguém que me explique. Então ele não teve o orgulho de querer saber tudo. Ele falou, eu não estou entendendo. Eu não encontrei ninguém que possa me explicar. Quanta coisa você tem aprendido, porque as pessoas explicam para você. E quando você sabe uma coisa, por que você não explica para os outros também, não é verdade? Então nós temos esse dever, porque tem muita gente que não aprendeu como nós aprendemos. E nós temos o dever de ajudar. E se nós todos formos humildes, todos nós vamos aprendendo uns com os outros. E certamente vamos saber muito mais do que nós sabemos até agora. E então, na sequência, o que ele fala aí? Diz o texto que o evangelista fala para ele, ele pergunta, fala, olha, depois que ele ouviu o evangelho, certamente fizeram até os primeiros passos com ele. Acho que o evangelista fez os primeiros passos, já tudo ali, não se sabe quanto tempo eles andaram ali, eles viajaram ali, os dois no carro, um explicando para o outro, e então deve ter doutrinado sobre batismo. Você tem que ser batizado, confessar seus pecados, reconhecer, confessar, abandonar, e você precisa ser batizado. E ele é que viu a água e perguntou, aqui tem água, o que é que impede que eu seja batizado? E o evangelista então explicou para ele, nada impede que você seja batizado, se você crê. E aí ele então, humildemente,
declara que ele creu, ele fez a declaração de fé. A única coisa que se perguntou para ele foi isso: você crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador? Ele disse: eu creio. E os dois descem a água. Então o Filipe batiza o eunuco ali naquela água. Eu estou colocando para você isso, porque isso abençoou muito meu coração enquanto eu estava lendo a Bíblia, orando. Então o texto termina, foi batizado, letra F, diz que o Filipe, eles saíram da água, o carro de cavalo está indo lá na frente já, e ele está ali, o Filipe está ali, e está indo embora o eunuco batizado. Filipe está ali, mas um mistério aconteceu ali, nesse momento ali. Primeiro, o texto diz que o eunuco seguiu o seu caminho muito alegre, porque a conversão de uma pessoa e a salvação de uma pessoa se caracteriza pela alegria do seu coração. Amém? Quantos aqui sabem que a sua vida, quando você não era convertido, quando você não tinha Jesus, a sua vida era uma vida triste, era uma vida perturbada, aflita? Mas quantos aqui experimentaram uma transformação da vida, até do humor? A alegria veio morar no seu coração. Você hoje é uma pessoa bem-humorada. Você hoje tem relacionamentos satisfatórios em casa. Você hoje não depende mais de droga, de vício. Não se dá mais à prostituição, adultério. Não precisa ficar mentindo. Quantos aqui aprenderam com o Evangelho que a vida pode ser melhor seguindo a Jesus? Amém? Quantos aqui, faça assim com a sua mão, diga glória a Deus. Dá um sinal com a sua mão, diga glória a Jesus. Então, isso, aleluia, foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu com o eunuco, esse alto funcionário. Mas podia ser também um catador de papel na rua, podia ser uma pessoa simples, analfabeta. De qualquer forma, a pessoa que recebe Jesus no coração, seja homem, mulher, rapaz, moça, a vida muda, a vida é transformada. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você, vai acontecer com muita gente que vai mudar de vida por causa de Jesus. Então o eunuco, ele muda de vida e ele recebe alegria no seu coração. E também ali está, levou Jesus para a sua pátria. Ele leva Jesus para a sua pátria. E dizem que ele se tornou um pastor lá na Etiópia. Ele tornou-se um pastor e tornou-se mais tarde um bispo, fundador da igreja cristã lá na sua terra. E havia uma crença de que maldições, que a terra da África e o seu país também, era um país que estava embaixo de muitas maldições. Mas eu creio que quando o Evangelho chega, o Evangelho quebra as maldições, anula os decretos do diabo. E esse homem levou o Evangelho para a sua pátria. Muita gente mudou de vida por causa da experiência que esse homem teve. Enquanto ele adorava, parece que ele não recebeu muita coisa, porque ele estava insatisfeito. O máximo que ele conseguiu foi pegar uma Bíblia e ir lendo a Bíblia de volta. Mas agora ele recebe Jesus e deu prova de que estava convertido, se batizando, e ele então volta alegre para casa, porque agora ele veio sem Jesus, mas agora ele volta com Jesus. Pode ser a sua história, você pode ter vindo para cá sem Jesus, mas pode voltar para casa hoje levando Jesus no seu coração. Você pode receber Jesus na sua vida e mudar a sua vida, mas a sua vida mudada vai mudar a sua família, vai mudar a sua vizinhança, vai mudar mais gente. Ele anda no carro. Eu nunca entrei num carro oficial. Você já andou num carro oficial? Não tive esse privilégio não, mas ele teve. O eunuco parou o carro e convidou o oficial lá da Etiópia, convida o Filipe, aquele simples evangelista que andou a pé
60 quilômetros para ir lá, esperar o carro passar. Agora o eunuco convida: ô meu filho, vem aqui, entra aqui comigo, vem sentar aqui comigo. Quanta coisa boa, né? Então o evangelista entra no carro com ele, sentou do lado dele, explicando para ele o evangelho, que até ali ele não conseguia entender. Que privilégio dele, porque ele escutou. Primeiro escutou o anjo falando com ele, e depois lá na hora as instruções do anjo vieram, e ele então seguiu. Ele não foi rebelde, foi obediente. Então Deus honrou. E termina então com o texto sagrado dizendo que o eunuco vai alegre, feliz no carro, foi embora, e ele ficou ali abençoado. De repente Deus mandou um carro lá, o carro do Espírito Santo. É outro que eu nunca andei também, mas o carrinho do Espírito Santo veio ali e tomou o Filipe, e o Filipe estava ali, longe de Samaria, mas de repente Deus manda um carro ali misterioso e toma o Filipe e leva o Filipe embora. Quando o Filipe fechou o olho e abriu o olho, já estava lá na outra cidade, não precisou andar a pé, foi no carro de Deus. Você se mata, faz calo no pé, estraga, destrói família, perde emprego, porque você não obedece a Deus. Comece a obedecer a Deus, você vai começar a andar no carro de Deus. Deus vai carregar você, Ele trabalha para você, vai restaurar a sua família, vai abençoar a sua vida. Aleluia. É isso que Deus mandou falar para vocês hoje, a conversão de um homem. E é isso que vocês vão fazer lá nas células essa semana, mostrar que um homem precisa se converter, e que o homem se convertendo muda a vida dele, muda a família dele. O milagre de Deus acontece, há curas, há transformação, há alegria, porque é isso que Deus quer fazer com todos nós. Amém, queridos? Aleluia.